E a gente fala agora sobre o banho e tosa, que são cuidados essenciais para a higiene e o bem-estar dos pets. Mas para alguns animais, esse momento pode desencadear uma reação chamada síndrome do banho e tosa. Essa condição ainda é pouco conhecida e por isso a gente conversa hoje com o Bruno Divino, diretor do Hospital Veterinário do Uniarnaldo, do Centro Universitário de BH. Seja muito bem-vindo, um prazer falar com você, Bruno. Obrigada por ter disponibilizado seu tempo para falar com a nossa equipe. Oi, Roberta, tudo bom? É um prazer enorme estar com vocês, né? É importante orientar aí a população sobre essa situação que é nova, mas, na verdade, ela foi definida recentemente, ela já vem acontecendo há mais tempo, agora que está mais claro o que acontece com esses animais que vão para a banho e tosa. Certo, Bruno, para a gente começar, então, vamos explicar para o pessoal de casa o que é exatamente essa síndrome? Pessoal, o que é essa síndrome, né? Então, essa síndrome do banho e tosa, ela acontece por causa do estresse que os animais têm antes, durante e depois do banho e tosa. Tem alguns animais que são muito adaptados, que são muito acostumados, que vão uma boa. Mas tem outros animais, né, que, por inúmeros motivos, por não estarem treinados ou pelo ambiente que ele vai tomar o banho, é um ambiente que é mais barulhento, tem outros animais, ou a pessoa que está dando banho ali, né, o responsável, às vezes não tem tanto cuidado. Isso desencadeia, né, uma resposta do organismo ao estresse e traz várias consequências, que vão desde tremores, vocalização, né, de gritar, vômito, diarreia, alguns problemas de pele, chegando a caso até mesmo de convulsões. Então, são essas situações que vêm em decorrência ali do banho. Alguns animais, antes de ir para o banho, já se assustam, já ficam tremendo, já começam a mostrar um pouco desses sintomas, e outros animais vão ter isso durante o banho e outros vão ter depois do banho. O doutor, o senhor comentou sobre essa questão, né, do estresse. É um dos fatores que pode desencadear, então, essa síndrome. Mas existiria algum outro fator? Por exemplo, alergias, produtos usados, a manipulação ali dos bichinhos, né, durante o próprio banho? Ou não, somente fica relacionado exatamente ao estresse mesmo? Roberta, esse é um ponto muito importante. O que acontece? O banho é um momento que é naturalmente estressante, né, do ponto de vista comportamental, mas também os produtos que são utilizados, né, os shampoos, os condicionadores, às vezes as pinças que são usadas para tirar pelo do ouvido, as tesouras, as máquinas de tosa, elas podem causar irritação na pele dos animais e elas podem transmitir doenças, mais ou menos como uma pessoa, né, vai na manicure ali e aquela manicure não tem ali um alicate bem higienizado e tudo, pode passar uma doença de uma pessoa para outra, da mesma forma. Então, tem os problemas que acontecem pelo comportamento e tem os problemas que acontecem pelo contato direto com o shampoo, às vezes com um secador quente, às vezes com a tesoura, às vezes com a máquina de tosa. Então, esses fenômenos comportamentais e físicos estão englobados nessa síndrome do banho e tosa. Olha só que curioso, hein? Então, alerta aí para os tutores, né? Às vezes ir ao pet shop e já levar o próprio produto ali que o bichinho está acostumado, já seria uma forma de tentar, pelo menos, ajustar quando a gente fala dessa questão, né? Das alergias, pelo menos, né, doutor? Sem dúvida. É muito parecido com a situação aí das manicures, né? Ideal, né? Como a maioria das vezes são mulheres, mas os homens também, tenham ali seus produtos. Levem seu shampoo, se for possível levar sua tesoura, até mesmo sua máquina de tosa. Hoje a gente já tem equipamentos que são muito mais baratos. O bom é ter os seus próprios, que aí diminui o risco de ter um problema com shampoos ou produtos, ou até mesmo equipamentos que aquele animal não está acostumado. O senhor já comentou, né, sobre alguns sintomas que o pet pode apresentar ali depois de desenvolver essa síndrome. Vou pedir para o senhor repetir, então, para quem está em casa, prestar bastante atenção nesse momento, que é uma forma de identificar justamente e buscar ali, né, uma ajuda para amenizar o problema. Roberto, então, o sintoma mais comum, né, e aí já tem alguns trabalhos que mostram, fazem esses levantamentos, são problemas relacionados à coceira no ouvido. Então, os animais voltam coçando o ouvido, sacudindo muito a cabeça, alguns, aí depois disso, né, alguns problemas de pele, algumas áreas de vermelhidão, algumas áreas de coceira na própria pele. Às vezes, alguns animais chegam lacrimejando muito, irritação ali na pálpebra, olho vermelho,
e lacrimejando bastante, às vezes o olho um pouco inchado. Esses são os problemas que muitas vezes são problemas realmente físicos, de contato ali com produtos ou com a manipulação. E tem aqueles outros sinais ou sintomas que estão relacionados ao estresse. O animalzinho fica tremendo na hora de chegar ali, na hora de ir para o banho e tosa. Quando chega no lugar, acaba fazendo xixi, fica com muito medo, põe um rabinho entre as pernas. E isso pode desencadear um quadro de convulsão, isso pode desencadear um quadro de vômito, pode desencadear um quadro de diarreia, que são sinais associados a esse estresse agudo. Então, tem a parte comportamental, mais uma vez, e essa parte física mesmo, que está relacionada principalmente a problemas de pele, de ouvido e problemas oculares. Certo, doutor. Não sei se o senhor acompanhou, né, um caso recente, inclusive a gente mostrou aqui na tela da RF-TV, de um pet que foi justamente para o banho e tosa, sofreu ali uma violência do próprio, né, o trabalhador, o funcionário ali desse banho e tosa, e infelizmente foi para casa já traumatizado. Queria saber do senhor, né, o que a pessoa precisa fazer, né? Os profissionais que trabalham no banho e tosa, quais medidas que eles podem adotar para minimizar esses riscos, né, e não traumatizar? Claro, esse caso foi extremo, como a gente acompanhou nas imagens aí ao longo da programação. Mas nesses casos, o que os profissionais do banho e tosa podem fazer para minimizar esses cuidados? Roberto, infelizmente, isso é comum. Agressões, fugas, isso é comum, infelizmente. Os banho e tosas, né, são estabelecimentos de estética animal. Então, eles não são registrados, por exemplo, nos conselhos regionais de medicina veterinária. Mas o ideal, né, quando uma pessoa for escolher um banho e tosa, que escolha aqueles estabelecimentos que tenham um veterinário responsável técnico, que não é obrigatório na maioria das cidades do Brasil, mas já é obrigatório em algumas cidades. Por exemplo, Belo Horizonte, onde eu estou, é obrigatório. No Gifória é obrigatório, algumas cidades já são ter um veterinário responsável técnico. O que esse profissional vai fazer? Esse veterinário responsável técnico, Roberto, ele vai treinar os funcionários daquele estabelecimento. Se tiver algum acidente, vai treinar sobre o comportamento dos cães, vai mostrar, olha, se o cãozinho chegar dessa forma, é porque ele está com medo. Se ele está com medo, ele pode agredir, ele pode morder, ele pode fugir. Então, esse profissional médico veterinário ou médica veterinária vai trabalhar na prevenção, treinando os funcionários do banho e tosa. O que os trabalhos mostram também, Roberto, isso é muito legal. Até uma dica aí para quem está nos vendo. Buscar aqueles estabelecimentos que têm profissionais há muito tempo no mercado, né, que estão ali há mais de 5, 6 anos dando esses banhos, fazendo essas tosas. Os trabalhos mostram que os acidentes e essas intercorrências, elas acontecem em muito menor número com aqueles profissionais mais experientes. Então, né, para resumir, para os nossos telespectadores aí, né, busquem um serviço de banho e tosa, de preferência que tenha um médico veterinário responsável técnico, ou que tenha um convênio com a clínica veterinária, caso aconteça algum problema, né, ali no momento do banho e tosa, que esteja muito tempo no mercado, né, e aí vale a pena buscar aí na internet recomendações, né, e possíveis reclamações para saber se aquele estabelecimento é um estabelecimento que presta um bom serviço. Isso tudo vai ajudar a evitar esse problema, essa síndrome do banho e tosa. Ajuda. A gente tem outras situações que podem ajudar mais, às vezes algum treinamento para esse cão, alguma recompensa, mas isso, sem sombra de dúvidas, minimiza muito o risco de ter um acidente grave, uma agressão, uma fuga ou coisa parecida. Com certeza. Acho que o senhor usou uma palavra aí que é fundamental nesses casos, né? O ideal sempre é prevenir, né, gente? Mas caso não seja possível, né? Existe algum tratamento específico para tratar essa síndrome? A gente vai ter que perceber, né, e os tutores, os responsáveis vão ser as pessoas que vão entender aquilo. Se começar a perceber que o cão já está demonstrando ali no dia do banho, quando vai sair que já está com medo, se chega lá, como eu falei, fica mais acuado, faz xixi no chão, fica quietinho, né, se encolhe quando a pessoa, o funcionário do banho e tosa for pegar ele, ou quando ele voltar, né, do banho e tosa, ele tiver alguma área mais irritada na pele, nas orelhas, se ele tiver sem querer comer, isso são sinais que mostram que essa síndrome de estresse agudo está acontecendo.
Se isso acontecer com esses animais, nós temos duas possibilidades, né? Uma possibilidade, que é a mais recomendada, é a gente fazer um treinamento com esses animais de reforço positivo. É condicionar ele que o banho e tosa é legal. Então, quando ele for chegar lá, premia ele, brinca com ele, dá um petiscozinho, né, durante o banho, se possível, conversar com o responsável, com o dono do banho e tosa, para ter esse reforço, né, brincar e dar o petisco ali, e quando ele voltar para casa, da mesma forma. Né, sempre fazer esse reforço positivo. Tá? Outra dica muito importante, por mais que as pessoas fiquem incomodadas com o cheiro do cão, né, às vezes ali com aquele cheirinho de chulé, né, tem cheiro o ideal é que a gente tenha o menor número de banhos possíveis. Então, quanto mais banho a gente dá no cão, mais secreção oleosa na pele libera, então mais cheiro ele fica. E quanto mais banho ele toma, maior a chance dele ter esses problemas de pele. Então, o ideal é que, sempre que possível, a gente vai ali dar uma limpada nas patas ali, com o lenço umedecido, ou aí naquela região ali perto do rabinho, perianal, e deixar para levar para o banho e tosa só quando estiver incomodando muito, quando o animal estiver muito sujo. Redução do número de banhos é um dos fatores que vai ajudar muito a evitar esses problemas de pele, principalmente relacionados à alergia. Doutor, muito obrigada pela participação. Foi um prazer falar com o senhor hoje e esclarecer, né, sobre essa síndrome que de fato é muito nova. O pessoal de casa precisa estar atento a esses sinais para cuidar melhor da saúde dos bichinhos. Muito obrigada. Roberto, eu que agradeço. Conte comigo sempre que for necessário. Um abraço a todos que estão nos vendo aí.